Olá, eu sou Noemi Ferreira, estudante de jornalismo da Universidade Federal da Paraíba. Nesse episódio, vamos falar sobre idiomas, domínio de uso e as relações sociais. No primeiro episódio, conversamos sobre idioma e pertencimento, ao falar de um idioma diferente da nossa língua-mãe. Vale a pena você conferir. Nesse episódio, a nossa convidada é a Vanessa Killing, uma porto-riquenha de 45 anos, poliglota, que mora nos Estados Unidos e tem relações diversas com idiomas diversos. Vanessa é cantora gospel e nos conhecemos na igreja, em uma igreja que eu frequentei durante o tempo que morei nos Estados Unidos, na Virgínia. Nos conectamos instantaneamente devido ao português, que é um dos idiomas que a Vanessa fala. Minha total gratidão por sua participação nesse projeto especial, amiga. Obrigada, Noé, por me convidar para essa entrevista. Eu estou muito agradecida. Nossa amizade foi instantânea, né? Foi assim como um clique, vai durar para a vida toda. Eu sou muito grata por nossos caminhos terem se cruzado e por termos conseguido nos conectar tão rapidamente, por nosso amor pela música, as redes sociais, os idiomas e a cultura, né? Obrigada. Amiga, eu também sinto isso, que a sua amizade foi um presente e que, se Deus quiser, vai durar para a vida toda. Vanessa, eu gostaria que você falasse quais são os seus idiomas e como é a sua relação com cada um deles. O espanhol é o meu primeiro idioma. Eu nasci e cresci em Porto Rico, que é uma ilha no Caribe. O espanhol é nossa primeira língua. É a língua da minha alma, a língua do meu coração. Então, quando eu fico brava, eu sinto muita emoção, ou quero falar de alguma coisa muito importante, o espanhol é o idioma que eu sempre vou falar. O inglês é o meu segundo idioma e eu cresci na minha casa. A minha mãe nasceu em Nova York. Ela nasceu e se criou lá, e depois, quando ela tinha, acho que 10 anos, eles voltaram, a família dela voltou para Porto Rico. E o espanhol se convertiu o segundo idioma para ele. Meu pai estava no Army, ele era soldado, ele falava inglês. Então, na minha casa, quando meus pais não queriam que o meu irmão e eu entendêssemos o que eles estavam falando, eles falavam em inglês. Então, quando eu era uma criança, eu não falava inglês, até que eu comecei a escola, que é especialmente para aprender inglês em Porto Rico, porque o meu pai, como ainda trabalhava com o exército dos Estados Unidos, e sempre tinha a possibilidade de que eles mandarem ele para trabalhar nos Estados Unidos, ir embora do Porto Rico, e a família toda fôssemos com ele. Então, eles queriam que os filhos dos trabalhadores, do pessoal que trabalhava com eles, aprenderem inglês. Então, foi aos 13, 14 anos que eu comecei a aprender inglês. Eu pensava que eu falava inglês quando eu me formei da high school e fui da universidade, a faculdade nos Estados Unidos, mas quando eu mudei para os Estados Unidos e comecei a conversar em inglês com pessoas nativas, eu descobri que eu não falava não inglês. Era muito difícil, né? Porque não é porque você passa pelo processo de imersão na cultura e somente tem que falar essa língua, é que você aprende realmente, não somente até conversas e bate-papos, mas entender os contextos culturais, sotaque, tudo isso, né? Então, quando eu tinha 23 anos, na faculdade eu queria estudar diferentes idiomas para trabalhar como intérprete nas Nações Unidas, ou alguma coisa assim muito chique, né? Eu queria aprender francês, ou alemão, italiano, os idiomas que são mais conhecidos, né, internacionalmente. Não que português não seja, mas para mim, o português não estava no meu radar. Eu não tinha pensado em português. Mas quando eu fui me matricular para as aulas desse semestre, o francês, o alemão e italiano já estavam a capacidade. Então, o único idioma que estava disponível era português. Eu pensei, mas português é muito parecido com espanhol, não vou aprender nada. Mas me apaixonei, não somente pela língua, mas pela cultura, música. Eu
sou músico, eu amo como a música pode comunicar emoções, né, sentimentos e a música brasileira, especialmente, para mim, foi muito importante para eu me apaixonar pela língua portuguesa brasileira. E a comida brasileira, eu me apaixonei por tudo que tem a ver com a língua portuguesa brasileira. Né? Então, depois disso, eu tentei aprender francês. Eu aprendi mais ou menos, mas eu nunca falo com ninguém, não tenho com quem praticar. E o idioma é uma coisa que se você não usa, não pratica, vai perder a facilidade de falar nesse idioma. Então, o francês está bastante machucado. Quase não falo francês, mas eu adoro, eu amo muito assistir filmes em francês e alguns diferentes idiomas que eu falo e até outros idiomas. Eles são os idiomas que eu falo e a relação que eu tenho com cada um deles. Eu lembro que quando nós nos conhecemos, você falou várias vezes o quanto seu português estava enferrujado. Né? O espanhol e o inglês, eles estão mais presentes no seu dia a dia, devido às suas relações afetivas e sociais. Mas como você busca manter contato com os outros idiomas que você fala? Você meio que explicou que, no caso do francês, você não tem muito com quem praticar, mas ainda assiste algum filme. O português, você acabou praticando comigo e tal. Mas antes mesmo da gente se conhecer, né? Como você fazia para que não perdesse esse contato com seus outros idiomas? Pois é, a música é muito importante para mim, pessoalmente. Eu relaciono muito diferentes tipos de músicas com coisas importantes na minha vida. E eu treinei meus ouvidos com música. Eu acho que por isso as línguas são tão fácil. É fácil para mim aprender línguas novas para mim. Então, a música, eu acho que é como um instrumento, um veículo que eu uso para praticar, para não perder o vocabulário dos idiomas que eu falo. Eu também assisto, como eu falei antes, séries e filmes nesses idiomas com as legendas ativadas, mas não dubladas. E essa parte é porque ler e ouvir ao mesmo tempo é parte da aprendizagem cognitiva, que ajuda a gente não somente aprender ou entender no momento, mas que esse conteúdo, essa informação fique na memória para poder utilizar no futuro. Então, essas são algumas dicas que eu posso compartilhar, que eu uso. Nossa amizade começou pelo idioma, né? E se aprofundou por causa da música, que é algo que a gente gosta em comum. Vanessa e eu dividimos o altar da igreja no grupo de louvor. E o que antes nunca foi uma possibilidade pra mim, de repente eu me vi, né? Cantando na igreja músicas em inglês, em espanhol, em português. Holy, holy, holy is the God Almighty, who was and is to come. Cada idioma ocupa um domínio diferente na sua vida, pelo que eu consegui entender das suas relações. Um tá ligado mais ao trabalho, né? O outro ao afeto, a relação com a sua família, a fé e também a sua expressão artística. Me diz em qual você se sente mais liberdade para ser quem você é e o porquê. Bom, o espanhol como eu falei antes, eu já disse que o espanhol é o idioma da minha alma. Quando eu quero expressar meus sentimentos ou ideias que são importantes para mim, o espanhol é o idioma que eu sempre vou escolher. Como você falou, cada idioma ocupa um domínio diferente na minha vida. Por exemplo, no trabalho, no ambiente profissional, porque eu moro aqui nos Estados Unidos, eu tenho que falar inglês. E também na igreja, que é parte do meu trabalho, eu tenho que falar inglês. Mas no começo, como eu cresci em Porto Rico e eu fui à igreja em espanhol, eu conheço a Bíblia em espanhol, conheço os nomes, personagens bíblicos em espanhol. Quando eu comecei a liderar, primeiro ser parte de uma igreja americana e depois liderar louvor em inglês, foi muito difícil para mim me sentir conectada emocionalmente e ter
como essa liberdade de expressão dentro do ambiente da igreja e também profissional. Mas agora, eu já morei aqui nos Estados Unidos mais de 25 anos. Então, tem muito tempo morando aqui, tem muito tempo que já tenho me acostumado na cultura, no contexto linguístico. E eu acho que tem temas, dependendo do que eu estou falando, do que está acontecendo, eu posso falar inglês ou espanhol do mesmo jeito. Eu posso trocar back and forth sem nenhum problema. Mas a maior liberdade, para mim, sempre vai ser no espanhol. E de perto, por várias vezes, você transitando entre os idiomas, né? Tanto na nossa conversa, entre a gente transitar entre português e espanhol, como eu vi você fazer isso na música. Você transitar entre o inglês e o espanhol cantando. E fizemos isso, né? Várias vezes em canções. A gente conseguiu trazer isso pra igreja lá, né? Entre canções português, inglês e espanhol na mesma canção. Domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Tu nome es más santo, tu nome es más grande, tu nome sobre todo Em sua relação com a música e os idiomas, eu queria saber se você sente e pensa diferente quando tá adorando a Deus em outros idiomas. Por exemplo, você falou que quando você começou a frequentar igrejas americanas em inglês, foi difícil chegar a essa conexão. Mas eu queria entender se hoje, já com todo esse contexto, com toda a fluência que você tem e essa liberdade e segurança que você tem nos dois idiomas, se você ainda sente diferença quando você está adorando em espanhol, quando você está louvando em inglês, se tem essa diferença pra você. Não sinto essa diferença mais. Eu acho porque os últimos 2-3 anos eu estou liderando e também adorando mais em inglês do que em espanhol. E isso me ajudou a chegar num ponto que eu sinto a mesma facilidade e a mesma conexão com Deus, sem importar o idioma. Mas é uma coisa interessante ver como o idioma muda como eu vejo Deus mesmo. Em espanhol e português são um pouquinho mais formais, quando nós estamos falando com Deus e sobre Deus, né? O inglês é muito informal. Então, eu acho que em inglês, para mim, parece mais acessível, porque eu acho que se deve à informalidade do inglês americano, né? Se falamos do inglês britânico, acho que é mais diferente, né? Mas essa minha experiência, que é muito interessante, eu não tinha pensado nisso até que você me perguntou e eu analisei como é que isso influi, né, na minha relação com a música e também a minha relação com Deus. Com a música, eu acho porque eu tenho um ouvido musical e é para mim fácil aprender melodias, sotaques, progressões de acordes, de sons. É fácil para mim agora trocar, mudar de idioma e ainda sentir a conexão com a música. Eu não tinha pensado nisso até agora. Que bacana, amiga, que bacana. É isso que você falou, né? De sentir que o idioma causa essa proximidade pela informalidade, que é uma coisa totalmente ligada à cultura, né? Então, até nisso. Porque pela cultura latina, a gente vê uma formalidade muito maior no falar com a divindade do que no inglês, né? Isso é muito interessante, esse ponto que você abordou. E, de fato, o idioma nos vincula a pessoas, que foi o que aconteceu conosco, né? O português foi a nossa ponte, mas algumas vezes precisamos recorrer ao inglês para conversar. E tá tudo bem. Por quê? Porque o português não está ali tão presente na sua vida quanto o inglês. E embora o inglês não seja a minha língua mais segura de falar, mas a gente consegue se comunicar bem, né? E sair de um idioma e entrar em outro, em uma mesma conversa e com a mesma pessoa, é algo muito peculiar para mim, porque eu não vivi essa realidade no Brasil. No Brasil eu só falava português. E aí, com as pessoas que eu conheci aí, que falavam inglês, eu basicamente só podia falar com elas
em inglês. E você não, você foi uma pessoa específica que eu falava português e inglês. E aí, em uma mesma conversa, a gente foi transitando várias vezes entre os dois idiomas. Eu acho que antes de te conhecer, eu nunca tinha acontecido isso comigo. Não tinha nem passado na minha cabeça a possibilidade disso acontecer. Mas eu também vi isso acontecendo com você, com seus parentes, né? Com seus pais. Você conversar com eles em espanhol, daqui a pouco responde algo em inglês. E como é essa relação, né? Queria que você falasse um pouco de como isso funciona na sua cabeça. Começar uma frase em espanhol com sua mãe e terminar em inglês. Pois é, em Porto Rico, nós somos território americano. O nosso idioma principal, nosso primeiro idioma é espanhol. Mas tem muitos, na escola, na high school, os livros estão em inglês. É muito, muito interessante. E tem muitos términos que os porto-riquenhos temos convertidos, tem deixado em inglês, mas dizemos com sotaque em espanhol, com sotaque porto-riquenho. Por exemplo, os carros têm o escapamento. Em Porto Rico, a gente não usa a palavra correta em espanhol para o escapamento. A gente diz muffler. Em inglês é muffler. Então, tem muitas instâncias, muitas palavras que os porto-riquenhos usamos em espanhol, mas realmente são palavras em inglês que a gente adotou. E isso para dar um pouquinho de contexto nossa realidade como território americano, que ainda tem a nossa cultura latina, mas tem o idioma e a cultura também americana que infiltrado a nossa realidade. Então, a minha família, todos nós falamos inglês e espanhol com fluência. Então, nós fazemos o que em inglês se fala code switching. Code switching é a facilidade de mudar de idioma, e não somente trocamos ou mudamos de idioma também, como a gíria que nós usamos em espanhol. O espanhol porto-riquenho muito peculiar, muito diferente do espanhol centro-americano e sul-americano. E eu tenho uma alta destreza de mudar de idioma e eu cresci ouvindo dois idiomas ao mesmo tempo e por a minha profissão eu sou tradutora, não somente de uma tradutora tradicional, mas eu sou uma tradutora criativa, que é o que aqui nos Estados Unidos se fala Creative Translation, e é também de literatura, poesia, música, de letra de música, que precisa de rima, precisa de poesia, não? Então é um pouquinho diferente a tradução tradicional. É por isso que quando eu falo com outras pessoas, quando eu falava com você aqui e não sabia uma palavra em português, eu não tinha problema de falar a língua que eu conhecia, não? Às vezes em espanhol, eu sei essa palavra em espanhol, eu sei essa palavra em inglês, e não tenho vergonha de usar os recursos que são as diferentes línguas que eu conheço. Eu tô muito, muito grata por essa troca, por esse momento, de você ter aceitado, né, o convite. Eu acho que é uma conversa muito enriquecedora, que esclarece muita coisa. Não só pra mim, pra quem está ouvindo esse podcast, né, pra quem vai ouvir esse podcast. Porque, de fato, pra quem fala mais de um idioma, já tem esse pensamento de como é que é capaz de a cabeça ter tantas possibilidades de andar por tantos idiomas. E foi muito bacana você conseguir resumir mais ou menos esse domínio, né? As diferentes possibilidades que os seus idiomas lhe permitem, em questão mesmo, até o seu lado criativo, né? Aflora muito mais. Não de nada, amiga. Sempre que estou disponível para você, para te apoiar. É isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso segundo episódio do podcast Ecos da Língua, onde a gente fala sobre idioma e pertencimento. E para concluir esse podcast, nós convidamos para o próximo episódio uma doutoranda em linguística, onde a gente vai abordar idioma e subjetividade. É um episódio que está muito bacana, te convido a conferir.
O apoio técnico foi de Lucas Panta, a edição Davi Fenelon, roteiro e produção Noemi Ferreira e a orientação professora doutora Patrícia Monteiro.